Vai doer, mas eu não vou parar, disse o milionário. Mas quando a noiva chorou, tudo mudou. Para ver como essa história termina, clique em inscrever-se e acompanhe. A chuva batia forte contra as janelas do escritório no 47º andar do edifício empresarial na Faria Lima. Rafael Montenegro observava a cidade de São Paulo lá embaixo, as luzes dos carros se movendo como pequenos pontos luminosos na escuridão da noite. Suas mãos estavam firmes segurando um copo de uísque, mas sua mente estava longe dali. Senhor Montenegro, a voz de sua secretária o trouxe de volta à realidade. A senhorita Isabela chegou. Rafael ajeitou a gravata e se virou em direção à porta. Ele havia planejado cada detalhe daquele encontro. Não era um encontro romântico. Era uma reunião de negócios. Um acordo que beneficiaria ambas as partes. Isabela Almeida entrou no escritório com passos firmes, apesar da ligeira hesitação em seus olhos verdes. Ela usava um vestido azul marinho simples, mas elegante, e seus cabelos castanhos estavam presos em um coque baixo. Rafael notou que ela evitava olhá-lo diretamente nos olhos. Boa noite, Isabela, disse ele, indicando uma das poltronas de couro em frente à sua mesa. Por favor, sente-se. Obrigada. Sua voz era suave, mas havia uma firmeza ali que Rafael não esperava. Eles se sentaram em silêncio por alguns segundos. A chuva continuava batendo na janela, criando uma trilha sonora melancólica para aquele momento que mudaria suas vidas. Imagino que seu pai já tenha explicado a situação, começou Rafael, indo direto ao ponto. Ele sempre foi assim, sem rodeios, sem sentimentalismos. Isabela assentiu. Sim, ele me contou sobre as dívidas da empresa e sobre sua proposta. Não vou fingir que isso é algo romântico, disse Rafael, bebendo um gole do uísque. Você precisa de estabilidade financeira para sua família. Eu preciso de um casamento respeitável para fortalecer minha imagem pública e facilitar alguns negócios políticos. É uma transação justa. Isabela finalmente o encarou. Seus olhos verdes tinham uma intensidade que o surpreendeu. E o que exatamente você espera de mim nessa transação? Que seja uma esposa presente nos eventos sociais, que mantenha as aparências em público. Nada mais além disso. Rafael se levantou e caminhou até a janela. Você terá sua própria ala na mansão, seu próprio espaço. Poderá continuar trabalhando se desejar. Que generoso, disse Isabela, e Rafael detectou uma ponta de sarcasmo em sua voz. Ele se virou para ela, ligeiramente irritado. Olha, Isabela, eu não estou aqui para jogar joguinhos. Esta é uma proposta séria para resolver problemas sérios. Se não lhe interessa... Eu não disse que não me interessava. Ela o interrompeu, se levantando também. Apenas quero deixar algumas coisas claras. Rafael arqueou uma sobrancelha. Quais? Primeiro, posso aceitar um casamento sem amor, mas não aceito ser tratada como um objeto decorativo. Segundo, se vamos manter as aparências, então ambos devemos nos comprometer com isso, incluindo você. Isabela deu alguns passos em direção a ele. E terceiro, por mais que isso seja um acordo, ainda sou uma pessoa, com sentimentos e opiniões. Espero pelo menos um mínimo de respeito. Rafael a estudou por um momento. Ela estava nervosa. Ele podia ver pelas suas mãos ligeiramente trêmulas, mas não estava intimidada. Isso era inesperado. Está bem, disse ele finalmente. São condições aceitáveis. Isabela assentiu. Então temos um acordo, Sr. Montenegro. Rafael, ele corrigiu. Se vamos nos casar, pode me chamar pelo nome. Rafael, ela repetiu. E pela primeira vez desde que chegara, esboçou um pequeno sorriso. Do lado de fora, a chuva começava a diminuir, mas nenhum dos dois notou. Estavam ocupados demais tentando decifrar um ao outro, inconscientemente dando os primeiros passos de uma dança que nem sabiam que haviam começado. 3 semanas depois, Isabela estava parada em frente ao espelho do seu quarto na casa de seu pai, ajustando o colar de pérolas que havia pertencido à sua mãe. Era a noite do jantar oficial de noivado, e ela sentia o estômago embrulhado de nervosismo. Você está linda, filha, disse Carlos Almeida aparecendo na porta do quarto. Seu pai tinha 58 anos, mas as preocupações financeiras dos últimos meses o haviam envelhecido visivelmente. Pai, eu ainda acho que podíamos ter encontrado outra forma de resolver isso, disse Isabela se virando para ele. Carlos suspirou e entrou no quarto, fechando a porta atrás de si. Bela,
Você sabe que tentamos de tudo. A empresa está à beira da falência e, com ela, todo o nosso patrimônio. O Montenegro está oferecendo uma saída honrosa. Honrosa? Isabela soltou uma risada amarga. Pai, estou me vendendo por dinheiro. Não diga isso. Carlos se aproximou e colocou as mãos nos ombros da filha. Você está salvando nossa família. E quem sabe, talvez com o tempo. Por favor, não me diga que posso aprender a amá-lo. Isabela o interrompeu. Nós dois sabemos que isso é puramente comercial. O telefone de Isabela vibrou, indicando a chegada de uma mensagem. Era de Rafael. Estou a caminho. Estarei aí em 10 minutos. Ele está chegando, ela disse, pegando a bolsa pequena que combinava com o vestido preto que havia escolhido. Exatamente 10 minutos depois, o interfone tocou. Isabela desceu as escadas da casa onde havia crescido. Uma bela residência no Jardim Europa, que em breve teria que deixar para trás, e encontrou Rafael na sala, conversando polidamente com seu pai. Ele usava um terno azul marinho impecável e parecia completamente à vontade, como se jantares de noivado fossem parte de sua rotina semanal. Quando a viu descendo as escadas, ele parou de falar e a observou. Você está muito elegante, disse ele, e Isabela se surpreendeu com o tom genuíno do elogio. Obrigada, respondeu ela, sentindo uma leve cor subir às suas bochechas. Rafael se aproximou e, para surpresa dela, ofereceu o braço. Pronta! Isabela olhou para o pai uma última vez antes de aceitar o braço de Rafael. Pronta! O restaurante que Rafael havia escolhido era um dos mais exclusivos de São Paulo, no topo de um hotel 5 estrelas. A vista da cidade era deslumbrante, mas Isabela mal conseguia prestar atenção na paisagem. Ela estava concentrada em observar Rafael discretamente. Durante o jantar, ele se mostrou um acompanhante atencioso, puxando a cadeira para ela, perguntando sobre suas preferências no cardápio, mantendo uma conversa educada sobre assuntos gerais. Mas Isabela percebia que tudo isso era mecânico, como se ele estivesse seguindo um roteiro. Então, disse Rafael depois que o garçom serviu o vinho, conte-me sobre seu trabalho. Seu pai mencionou que você é arquiteta. E sou formada sim, mas ainda não consegui me estabelecer profissionalmente, respondeu Isabela, girando o copo de vinho entre os dedos. Estava trabalhando em alguns projetos freelancer, mas com a situação da empresa do meu pai... Entendo. Rafael tomou um gole do vinho. Bem, como eu disse, você pode continuar trabalhando depois do casamento. Na verdade, talvez eu possa ajudar. Minha empresa sempre precisa de arquitetos para novos projetos. Isabela o encarou. Você me contrataria? Por que não? Se você for competente, claro. Havia algo na forma como ele disse isso que irritou Isabela. E como você saberia se sou competente? Nem sequer viu meu trabalho. Rafael pareceu surpreso com o tom ligeiramente ácido de sua voz. Tem razão. Foi presunçoso da minha parte. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Isabela brincava com a comida no prato, perdida em pensamentos, quando Rafael falou novamente. Posso fazer uma pergunta? Claro. Por que você aceitou? A proposta de casamento, quero dizer. Isabela levantou os olhos para ele. Era uma pergunta direta, e ela decidiu dar uma resposta igualmente direta. Porque meu pai sacrificou tudo por mim e pela empresa que meu avô construiu. Porque às vezes as pessoas fazem coisas difíceis pelas pessoas que amam. Ela fez uma pausa. E você? Por que escolheu justamente a mim? Rafael ficou em silêncio por um momento, como se estivesse pensando na resposta. Porque você é educada, vem de uma família respeitada e... Ele hesitou. E porque achei que você entenderia que nem todos os casamentos precisam ser baseados em ilusões românticas. Que prático, disse Isabela, sem conseguir esconder o sarcasmo. Isabela, Rafael se inclinou para a frente. Eu sei que isso não é ideal para nenhum de nós, mas posso garantir que você será tratada com respeito e terá tudo o que precisar. Tudo exceto amor, ela murmurou, mais para si mesma do que para ele. Rafael a ouviu. O amor pode ser superestimado. Respeito mútuo e compatibilidade são bases mais sólidas para um relacionamento duradouro. Isabela o observou enquanto ele falava. Havia algo em seus olhos, uma frieza que parecia forçada, como se ele estivesse tentando convencer a si mesmo tanto quanto a ela. Você já foi apaixonado, Rafael? A pergunta saiu antes que ela pudesse se controlar. A expressão dele mudou quase imperceptivelmente.
Por um segundo, Isabela viu uma sombra passar por seus olhos escuros. Uma vez, ele disse simplesmente, e então mudou de assunto. Que tal escolhermos a data do casamento? Isabela percebeu que havia tocado em um assunto delicado, mas não insistiu. Em vez disso, assentiu e voltou a atenção para os detalhes práticos de seu futuro. Do lado de fora, São Paulo continuava pulsando com vida, alheia ao estranho acordo que estava sendo selado entre duas pessoas que mal se conheciam, mas que em breve compartilhariam um nome e uma vida. Uma semana após o jantar de noivado, Isabela estava parada em frente ao portão imponente da mansão de Rafael no Jardim Europa. A propriedade era ainda maior do que ela havia imaginado. Um casarão de estilo neoclássico, cercado por jardins bem cuidados e uma garagem que abrigava pelo menos 6 carros de luxo. A senhorita deve ser Isabela, disse uma mulher de meia idade que abriu a porta. Ela tinha cabelos grisalhos presos em um coque e um sorriso caloroso. Sou Dona Carmen, a governanta. O senhor Rafael está esperando a senhorita no escritório. Isabela seguiu Dona Carmen por corredores amplos, decorados com obras de arte, que provavelmente custavam mais do que sua antiga casa. Tudo era impecável, elegante, mas frio. Parecia mais um museu do que um lar. Senhor Rafael, Dona Carmen bateu levemente na porta do escritório. A senhorita Isabela chegou. Pode entrar, veio a voz dele do outro lado. Isabela encontrou Rafael atrás de uma mesa de mogno, digitando algo no laptop. Ele ergueu os olhos quando ela entrou, fechou o computador e se levantou. Pontual. Gosto disso, disse ele, verificando o relógio. Como foi o trânsito? Tranquilo, respondeu Isabela, olhando ao redor do escritório. As paredes eram cobertas por estantes de livros e havia várias fotos dele recebendo prêmios empresariais. Bem, como conversamos, pensei que seria bom você conhecer a casa antes do casamento. Afinal, será seu lar também. Rafael contornou a mesa e se aproximou dela. Que tal um tour? Eles começaram pelo andar térreo. Rafael mostrou a sala de estar principal, a sala de jantar formal, a cozinha gourmet e uma sala de jogos com mesa de bilhar e uma adega climatizada. Tudo era luxuoso, mas Isabela notou a ausência completa de toques pessoais ou fotografias familiares. Você mora aqui sozinho? Perguntou ela enquanto subiam a escadaria de mármore para o segundo andar. Sim, além de Dona Carmen e do jardineiro que vem 2 vezes por semana. Rafael parou diante de uma porta dupla. Este será seu quarto. Ele abriu as portas revelando uma suíte espaçosa com vista para os jardins. A decoração era neutra, tons de bege e branco, mas elegante. Havia uma cama king size, uma área de estar com poltronas e uma TV, além de um closet que era maior que o quarto que Isabela tinha na casa do pai. Há um banheiro privativo ali. Rafael apontou para outra porta. E você pode redecorar como quiser. Apenas me avise se precisar de alguma reforma estrutural. Isabela caminhou até a janela. Os jardins realmente eram bonitos, com um pequeno lago ornamental e várias árvores frutíferas. E onde fica seu quarto? Perguntou ela, tentando soar casual. No final do corredor, bem longe daqui, disse Rafael, e Isabela percebeu que ele havia enfatizado propositalmente a distância. Eles continuaram o tour. Rafael mostrou mais 2 quartos de hóspedes, um escritório menor que ele disse que ela poderia usar e uma biblioteca impressionante com pé direito duplo. Você lê muito? Isabela perguntou, passando os dedos pelas lombadas dos livros. Leio sobre negócios, economia, algumas biografias, ele respondeu. E você? De tudo um pouco. Romance, ficção, às vezes alguns livros técnicos sobre arquitetura. Isabela parou diante de uma seção que parecia não ter sido tocada há muito tempo. Você tem uma coleção interessante de literatura clássica aqui. Eram da minha mãe, disse Rafael, e sua voz ficou ligeiramente mais baixa. Ela adorava ler. Adorava? Isabela se virou para ele. Ela morreu quando eu tinha 15 anos, Rafael disse simplesmente. Mas Isabela percebeu que ele havia se afastado ligeiramente dela. Sinto muito. Foi há muito tempo. Rafael se dirigiu para a porta. Vamos continuar? De volta ao andar térreo, eles foram para o jardim. O espaço externo era realmente impressionante, com uma piscina, uma área gourmet coberta e um pequeno campo de tênis. Você joga tênis? Perguntou Isabela. Jogava. Não tenho muito tempo para isso ultimamente. Rafael olhou para a quadra como se estivesse lembrando de algo.
E você, pratica algum esporte? Nado um pouco, e gosto de correr no parque. Isabela se sentou em uma das cadeiras da área gourmet. Posso fazer uma pergunta? Rafael se sentou à sua frente. Claro. Por que você nunca se casou antes? Quero dizer, você tem 35 anos, é bem-sucedido, bonito. Ela parou percebendo que havia incluído o último elogio sem pensar. Rafael a observou por um momento antes de responder. Nunca encontrei alguém que quisesse a mesma coisa que eu. E o que você quer? Simplicidade, sem complicações, sem dramas, sem... Ele hesitou. Sem expectativas irreais. Isabela assentiu, mas não pode deixar de perceber que ele não havia realmente respondido sua pergunta. Havia algo mais ali, algo que ele não estava dizendo. E você? Rafael perguntou. Já foi casada? Noiva? Não. Tive alguns relacionamentos, mas nada sério. Isabela brincou com a alça da bolsa. Minha última relação terminou há 8 meses. Ele disse que eu era muito intensa. Intensa como? Esperava muito das pessoas, segundo ele. Acreditava demais no amor verdadeiro e nessas bobagens românticas. Isabela soltou uma risada sem humor. Engraçado como as coisas mudam, não é? Rafael a estudou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Talvez ele apenas não estivesse pronto para alguém como você. Alguém como eu? Alguém que sabe o que quer e não tem medo de lutar por isso. Isabela se surpreendeu com o comentário. Era a primeira vez que Rafael dizia algo que soava genuinamente elogioso, não apenas educado. Obrigada, disse ela, sentindo novamente aquele calor subindo as bochechas. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando o jardim. Era um silêncio mais confortável do que os anteriores, e Isabela se pegou pensando que talvez aquele acordo não fosse ser tão difícil quanto havia imaginado. Isabela, Rafael disse finalmente, eu sei que isso não é convencional, mas quero que saiba que vou fazer o possível para que você se sinta bem aqui. Eu sei, ela respondeu, e eu vou fazer minha parte também. Rafael assentiu. O casamento está marcado para daqui a 6 semanas. É tempo suficiente para você se organizar? Sim, Isabela se levantou. Devo ir. Meu pai está esperando para jantar. Rafael a acompanhou até a porta da frente. Dona Carmen pode ajudar com qualquer coisa que você precisar para o casamento. Ela tem experiência com eventos. Obrigada. Isabela hesitou por um momento. Rafael. Sim? Obrigada por me mostrar a casa, por ser respeitoso com tudo isso. Rafael a observou por um momento, e Isabela teve a impressão de que ele ia dizer algo mais. Mas ele apenas assentiu. Até logo, Isabela. Enquanto o motorista a levava de volta para casa, Isabela olhou pela janela para a cidade que passava. Em 6 semanas ela seria Isabela Montenegro, a esposa de um homem que mal conhecia, mas que estava começando a intrigá-la mais do que gostaria de admitir. O escritório de arquitetura, onde Isabela havia conseguido um trabalho freelancer temporário, ficava em um prédio comercial na Vila Madalena. Era um ambiente descontraído, muito diferente do mundo corporativo de Rafael, e ela se sentia mais à vontade ali do que havia se sentido em qualquer lugar nas últimas semanas. Então você vai mesmo se casar com o Rafael Montenegro? Perguntou Mariana, sua colega de trabalho, enquanto tomavam café durante o intervalo. Isabela quase engasgou com o café. Como você sabe sobre isso? Bela, querida, vocês foram fotografados no restaurante na semana passada. Saiu na coluna social de 3 jornais. Mariana mostrou o celular com uma foto deles no jantar de noivado. Olha só, empresário Rafael Montenegro oficializa noivado com Isabela Almeida, filha do empresário Carlos Almeida. Isabela suspirou. Ela havia se esquecido completamente de que pessoas como Rafael viviam sob constante escrutínio da mídia. É complicado, disse ela tentando encerrar o assunto. Complicado? Bela, o homem é um dos solteiros mais cobiçados do país. E olha essa foto. Mariana ampliou a imagem. O jeito que ele está olhando para você... Isabela pegou o telefone e observou a foto mais atentamente. Realmente havia algo na expressão de Rafael que ela não havia notado na hora. Ele a olhava com uma atenção que parecia... interessada. Deve ser só o ângulo da foto, murmurou Isabela, devolvendo o celular. Ah, claro, e eu sou a Gisele Bündchen. Mariana revirou os olhos. Conta a verdade como vocês se conheceram. Antes que Isabela pudesse responder, seu telefone tocou.
Era Rafael. Com licença, disse ela a Mariana, atendendo a ligação. Alô? Isabela? Sou eu. Você tem alguns minutos para conversar? Havia algo diferente no tom da voz dele, mais tenso. Claro. O que aconteceu? Você viu os jornais hoje? Isabela olhou para Mariana, que estava fingindo não prestar atenção na conversa. Vi algumas fotos online. Por quê? Saiu uma matéria no Jornal Econômico desta manhã, especulando sobre os motivos do nosso casamento. Estão insinuando que é uma fusão de negócios para salvar a empresa do seu pai. Isabela sentiu o estômago revirar. E... é mentira? Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. Tecnicamente, não. Mas a forma como estão apresentando faz parecer que eu sou uma oportunista e você um aproveitador. Isabela completou. Meu assessor de imprensa achou melhor organizarmos uma aparição pública juntos. Algo mais casual que mostre que somos um casal normal. Isabela soltou uma risada sem humor. Normal? Rafael, nós mal nos conhecemos. Eu sei, mas precisamos controlar essa narrativa antes que saia do controle. Rafael parou por um momento. Que tal almoçarmos juntos hoje, em algum lugar mais descontraído? Isabela olhou para a tela do computador, cheia de plantas arquitetônicas. Eu estou trabalhando... Por favor, Isabela, é importante. Algo no tom dele a fez concordar. Está bem, onde? Conheço um restaurante no Itaim. Nada muito formal. Te busco em 1 hora? Pode ser. Depois que desligou, Isabela percebeu que Mariana a observava com uma expressão curiosa. Problemas no paraíso? Perguntou a amiga. Algo assim, suspirou Isabela. 1 hora depois, Isabela estava no banco do passageiro do BMW de Rafael, observando o trânsito pesado da Vila Madalena. Ele parecia tenso, as mãos firmes no volante e o maxilar contraído. Você está bem? Perguntou ela. Desculpe por ter atrapalhado seu trabalho, disse ele, sem responder diretamente à pergunta. Sei que é importante para você. Não tem problema. Isabela o observou de soslaio. Você sempre fica assim quando saem coisas sobre você na imprensa? Rafael soltou uma risada amarga. Geralmente eu não me importo, mas desta vez é diferente. Por quê? Ele a olhou rapidamente antes de voltar a atenção para o trânsito. Porque desta vez envolve você. Isabela sentiu algo estranho no peito com essa resposta. Rafael, eu sabia que esse tipo de coisa poderia acontecer quando aceitei o acordo. Mesmo assim, não é justo com você. Eles chegaram ao restaurante, um lugar aconchegante com decoração rústica e mesas na calçada. Rafael escolheu uma mesa no canto, onde podiam conversar com mais privacidade, mas ainda assim visível o suficiente para qualquer fotógrafo que pudesse estar por perto. Então, disse Isabela depois que fizeram o pedido, qual é o plano? Fingirmos que estamos perdidamente apaixonados. Rafael tomou um gole da água. Não precisa ser tão dramático. Apenas natural. Natural, Isabela repetiu. Certo. E como exatamente devemos agir de forma natural quando nada disso é natural? Rafael a estudou por um momento. Me conte sobre seu trabalho. O projeto em que você estava trabalhando hoje. A pergunta a pegou de surpresa. Por quê? Porque quero saber. E porque se alguém estiver observando, vai parecer uma conversa normal entre um casal. Isabela hesitou. Então começou a falar sobre o projeto de reforma de um apartamento na Vila Madalena. À medida que falava, notou que Rafael realmente parecia interessado, fazendo perguntas pertinentes sobre os desafios técnicos e as escolhas estéticas. Você tem algum projeto dos seus para me mostrar? Perguntou ele quando ela terminou. Você realmente quer ver ou está apenas sendo educado? Isabela, Rafael se inclinou para a frente. Uma coisa que você deve saber sobre mim é que eu não finjo interesse em coisas que não me interessam. Não tenho paciência para isso. Havia uma sinceridade em sua voz que a fez acreditar nele. Isabela pegou o tablet na bolsa e mostrou algumas fotos de projetos anteriores, um pequeno escritório que havia reformado, uma casa de campo que havia ajudado a projetar durante a faculdade. Você tem talento, disse Rafael estudando as imagens. Por que não abriu seu próprio escritório? Falta de capital e conexões, respondeu Isabela honestamente. O mercado é muito competitivo. E agora, com o nosso acordo, você teria ambos, Isabela o encarou. Você realmente me ajudaria a abrir meu próprio escritório? Por que não? Como eu disse,
É mais produtivo ter uma esposa realizada profissionalmente. Sempre tão romântico, disse Isabela, mas dessa vez não havia sarcasmo em sua voz. Havia algo que quase parecia carinho. Rafael sorriu, o primeiro sorriso genuíno que ela havia visto dele. Não disse que o romance era meu forte. Felizmente não é uma exigência do nosso contrato, brincou Isabela. Verdade. Rafael a observou enquanto ela folheava mais imagens no tablet. Posso perguntar uma coisa? Claro. Você tem medo? Do casamento, quero dizer. Isabela parou de mexer no tablet e o encarou. Era uma pergunta mais pessoal do que qualquer coisa que ele havia perguntado antes. Todos os dias, admitiu ela. E você? Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Também. Havia algo vulnerável na forma como ele disse isso. Uma rachadura na armadura que ele sempre usava. Isabela se viu querendo saber mais sobre os medos dele, sobre o que o havia tornado tão cauteloso com relacionamentos. Posso perguntar sobre a mulher que você mencionou? Perguntou ela suavemente. A que você amou? A expressão de Rafael se fechou imediatamente. Isabela, desculpe, não devia ter perguntado. Não, está tudo bem. Rafael suspirou. Se vamos nos casar, você tem direito de saber. Ele pausou, como se estivesse escolhendo as palavras cuidadosamente. Eu era mais jovem, mais ingênuo. Achei que tinha encontrado alguém especial. Descobri que ela estava mais interessada no meu dinheiro do que em mim. Quanto tempo vocês ficaram juntos? 2 anos. Íamos nos casar. Rafael tomou outro gole de água. Descobri na véspera do casamento que ela tinha um amante, alguém que ela realmente amava. Isabela sentiu uma pontada de dor no peito por ele. Sinto muito. Como eu disse, foi há muito tempo. Rafael a encarou. Desde então prefiro relacionamentos mais transparentes, sem expectativas falsas. Isabela assentiu, entendendo melhor agora a frieza dele, a insistência em manter tudo como um acordo comercial. Ele havia sido ferido profundamente e construído muralhas para se proteger. Obrigada por me contar, disse ela. Obrigado por perguntar, ele respondeu, e havia uma sinceridade em sua voz que a surpreendeu. Quando deixou Isabela de volta ao trabalho, Rafael se pegou pensando na conversa. Havia algo nela, na forma como escutava sem julgamentos, como fazia perguntas que realmente importavam, que o deixava desconfortável. Não porque ela fosse invasiva, mas porque ele se via querendo responder. E isso era algo que ele não havia sentido há muito tempo. O salão de festas do Hotel Copacabana Palace estava sendo preparado para um evento beneficente que Rafael patrocinava há 5 anos. Era a primeira aparição pública oficial de Isabela como sua noiva, e ela sentia borboletas no estômago enquanto se arrumava no quarto do hotel. O vestido que havia escolhido era um modelo azul marinho de seda, elegante, mas não ostensivo. Rafael havia insistido que ela comprasse roupas novas para eventos como esse, dando-lhe um cartão de crédito que ela ainda não havia usado. Não precisa se preocupar, havia dito ele no dia anterior. É apenas um jantar beneficente. As pessoas vão querer nos conhecer, mas nada muito complicado. Uma batida na porta a trouxe de volta ao presente. Isabela, sou eu, veio a voz de Rafael do corredor. Ela abriu a porta e encontrou-o impecável em um smoking preto. Por um momento, os dois se observaram em silêncio. Você está deslumbrante, disse Rafael, e havia uma surpresa genuína em sua voz. Obrigada, respondeu Isabela, sentindo o calor familiar subir às suas bochechas. Você também está muito elegante. Rafael ofereceu o braço. Pronta para nossa primeira performance como casal apaixonado? Isabela aceitou o braço dele, notando como era firme sob o tecido do smoking. Vamos descobrir se temos talento para a atuação. O salão estava cheio de pessoas elegantes, empresários, políticos, socialites. Isabela reconheceu alguns rostos de revistas e jornais. As conversas pararam momentaneamente quando eles entraram, e ela sentiu dezenas de olhos curiosos sobre eles. Respire, murmurou Rafael em seu ouvido, sua mão cobrindo a dela em seu braço. Você está indo bem. Rafael! Uma mulher loira de aproximadamente 50 anos se aproximou deles, os braços estendidos. Que alegria te ver. Helena. Rafael sorriu, beijando as 2 bochechas da mulher. Isabela, esta é Helena Martins, presidente da fundação que organiza este evento. Helena, minha noiva, Isabela Almeida.
Oh, querida! Helena pegou as mãos de Isabela. Finalmente conheço a mulher que conquistou o coração do nosso Rafael. Ele nunca traz ninguém para esses eventos. Isabela sorriu, tentando parecer natural. É um prazer conhecê-la, Helena. Rafael me contou sobre o trabalho maravilhoso que a Fundação faz. Ah, então ele realmente fala sobre trabalho com você. Helena riu. Eu achei que vocês só conversassem sobre... bem, coisas de casais apaixonados. Rafael colocou a mão nas costas de Isabela, um gesto que parecia protetor. Isabela tem muito interesse em projetos sociais. Na verdade, ela é arquiteta. Que interessante. Helena se virou para Isabela. Nós sempre precisamos de ajuda para projetos de construção para famílias carentes. Você deve conversar com nossa coordenadora de projetos. Antes que Isabela pudesse responder, um homem de cabelos grisalhos se juntou ao grupo. Roberto Fernandes. O homem se apresentou, estendendo a mão para Rafael. Prazer em conhecê-lo pessoalmente, Montenegro. Sou do Jornal Econômico. Isabela sentiu Rafael ficar tenso ao lado dela. Senhor Fernandes, Rafael cumprimentou o jornalista educadamente. Isabela, este é Roberto Fernandes. Senhorita Almeida. Roberto pegou a mão de Isabela e a beijou, um gesto que ela achou um pouco antiquado. Devo dizer que sua história de amor tem intrigado nossos leitores. Nossa história? Isabela forçou um sorriso. Sim, é tão... romântico. Amor à primeira vista, foi isso? Isabela olhou para Rafael, que parecia estar esperando que ela respondesse. Na verdade, disse ela, foi mais gradual. Às vezes, as melhores coisas levam tempo para se desenvolver. Interessante. Roberto fez uma anotação mental. E quando decidiram se casar? Quando percebemos que não queríamos ficar separados, Rafael interveio, surpreendendo Isabela com a resposta. Não vimos motivo para esperar. Roberto assentiu, mas Isabela percebeu que ele não estava completamente convencido. E os negócios? Haverá alguma fusão entre as empresas das famílias? O casamento é uma questão pessoal, Sr. Fernandes, disse Rafael firmemente. Questões empresariais são discussões separadas. Claro, claro. Roberto sorriu, mas Isabela viu que ele havia conseguido a informação que queria. Bem, desejo felicidades ao casal. Depois que o jornalista se afastou, Rafael guiou Isabela para uma mesa mais reservada. Você se saiu bem, disse ele, puxando a cadeira para ela. Obrigada. Você também foi rápido com aquela resposta sobre não querer ficar separados. Rafael se sentou à sua frente. Parecia o tipo de coisa que um homem apaixonado diria. Isabela o estudou. Você é bom nisso. Fingir, quero dizer. Anos de prática em reuniões de negócios. Rafael tomou um gole do champanhe. Você aprende a dizer o que as pessoas querem ouvir. E o que eu quero ouvir? A pergunta saiu antes que Isabela pudesse se controlar. Rafael a encarou, uma expressão indecifrada em seus olhos escuros. Eu não sei, disse ele finalmente. O que você quer ouvir? Antes que Isabela pudesse responder, a música começou e outros casais se dirigiram para a pista de dança. Devemos dançar? Rafael se levantou, estendendo a mão. Isabela hesitou. Dançar seria íntimo. Mais íntimo do que qualquer coisa que haviam feito até então. As pessoas estão olhando, acrescentou Rafael suavemente. Isabela aceitou a mão dele e se deixou guiar para a pista. Rafael a conduziu com a mão nas costas dela, a outra segurando sua mão. Eles se moviam bem juntos, como se tivessem dançado antes. Você dança bem, comentou Isabela. Aulas obrigatórias na adolescência, Rafael respondeu. Minha mãe insistia que um cavalheiro deveria saber dançar. Sua mãe parece ter sido uma mulher sábia. Era. Rafael a rodou suavemente. E a sua? Você nunca fala sobre ela. Ela morreu quando eu tinha 12 anos. Câncer. Isabela sentiu a mão de Rafael apertar levemente a sua, mas ela também achava importante que eu soubesse dançar. Então temos isso em comum, disse Rafael, e havia algo mais suave em sua voz. A música mudou para algo mais lento, e Rafael a puxou um pouco mais perto. Isabela podia sentir o calor do corpo dele, o cheiro sutil de seu perfume. Era perturbador como se sentia. Segura ali. Isabela, Rafael disse baixinho, sua voz próxima ao ouvido dela. Obrigado. Por quê? Por tornar isso mais fácil do que eu esperava. Isabela levantou os olhos para ele. Isso? Este arranjo. Você poderia ter tornado tudo muito mais difícil.
Isabela sorriu. A noite ainda é jovem. Rafael riu, um som genuíno que ela estava começando a gostar de ouvir. Verdade. Quando a música terminou, eles voltaram para a mesa, mas foram interceptados por mais pessoas querendo conhecer a noiva de Rafael Montenegro. Isabela se viu respondendo perguntas sobre o casamento, seus planos, como havia conhecido Rafael. A cada conversa, ela se tornava mais confortável com a mentira, mais natural em representar o papel de mulher apaixonada. O que a perturbava era como, às vezes, não parecia uma representação. "Você está cansada?" Rafael perguntou quando finalmente conseguiram um momento a sós. "Um pouco", admitiu Isabela. "É mais intenso do que eu esperava. Quer ir embora?" Isabela olhou ao redor. O evento ainda estava em pleno andamento e ela sabia que a presença deles era importante para Rafael. "Não, está tudo bem. Posso aguentar um pouco mais." Rafael a estudou por um momento. "Você não precisa se sacrificar por mim, Isabela. Se quer ir embora, vamos." Havia algo na forma como ele disse isso. Uma consideração genuína pelo bem-estar dela, que a tocou. "Mais meia hora?" sugeriu ela. "Mais meia hora", concordou Rafael. Conforme a noite avançava, Isabela se viu observando Rafael interagir com outras pessoas. Ele era charmoso quando queria ser, inteligente em suas conversas e claramente respeitado pelos presentes. Mas ela também notou que mantinha uma certa distância emocional de todos, como se estivesse sempre representando um papel. Todos exceto com ela. Com ela, havia momentos, breves mas reais, em que ele parecia mais genuíno. "Pronta?" Rafael apareceu ao lado dela quando a meia hora havia passado. "Pronta", ela concordou. No caminho de volta para São Paulo, eles ficaram em silêncio por um tempo, o som do trânsito noturno preenchendo o carro. "Como você acha que nos saímos?" perguntou Isabela finalmente. "Acho que convencemos quem precisávamos convencer", respondeu Rafael. "Você foi perfeita." "Perfeita para quê?" Rafael a olhou brevemente antes de voltar a atenção para a estrada. "Para ser minha esposa." Isabela sentiu algo estranho no peito com essas palavras. "Mesmo que seja só de fachada?" "Mesmo assim", disse Rafael. Mas havia algo em sua voz que Isabela não conseguiu identificar. Quando chegaram ao prédio de Isabela, Rafael desceu do carro para acompanhá-la até a porta, como um verdadeiro cavalheiro. "Obrigada pela noite", disse Isabela, procurando as chaves na bolsa. "Obrigado por ter vindo, sei que não foi fácil." Isabela o encarou. Ali, sob a luz suave da entrada do prédio, ele parecia mais jovem, mais vulnerável. "Rafael?" "Sim? Você acha que podemos ser amigos? Quero dizer, já que vamos nos casar?" Rafael ficou em silêncio por um longo momento. "Eu gostaria disso", disse finalmente, e havia uma sinceridade em sua voz que a surpreendeu. "Eu também", respondeu Isabela. Eles se olharam por mais alguns segundos, uma estranha tensão no ar entre eles. Então Rafael deu um passo para trás. "Boa noite, Isabela." "Boa noite." Isabela subiu para seu apartamento com um sentimento confuso no peito. A noite havia sido mais fácil do que esperava, mas também mais complicada, porque quanto mais tempo passava com Rafael, mais difícil ficava lembrar que aquilo era apenas um acordo comercial, e isso a assustava mais do que gostaria de admitir. 2 semanas antes do casamento, Isabela estava no ateliê de Madame Celeste, uma das costureiras mais renomadas de São Paulo, fazendo os últimos ajustes no vestido de noiva. O vestido era elegante e clássico, cetim branco com renda francesa, manga longa e uma cauda discreta. Nada muito elaborado como Rafael havia sugerido, mas ainda assim deslumbrante. "Perfeito!" exclamou Madame Celeste, dando alguns passos para trás para admirar o resultado. "A senhorita está radiante." Isabela se olhou no espelho triplo. Realmente o vestido estava lindo, mas olhando para seu reflexo, tudo o que conseguia pensar era que parecia uma noiva de verdade se preparando para um casamento de mentira. "A senhorita está bem?" perguntou Madame Celeste, notando a expressão melancólica de Isabela. "Sim, apenas nervosismo pré-casamento." Isabela forçou um sorriso. "É normal, querida. Toda noiva fica nervosa." Depois de sair do ateliê, Isabela decidiu caminhar um pouco pelas ruas dos jardins para clarear a cabeça. Estava perdida em pensamentos quando seu telefone tocou. "Isabela, é o Rafael."
A voz dele soava diferente, mais tensa. Você pode vir até meu escritório? Há algo que precisamos discutir. Aconteceu alguma coisa? É melhor conversarmos pessoalmente. Você pode vir agora? 1 hora depois, Isabela estava no elevador subindo para o 47º andar. Encontrou Rafael andando de um lado para o outro em seu escritório, uma expressão preocupada no rosto. O que aconteceu? Perguntou ela assim que entrou. Rafael parou de andar e se virou para ela. Sente-se, por favor. Isabela se sentou, o coração acelerando. Rafael, você está me assustando. Recebi uma ligação hoje, começou ele, se sentando atrás da mesa. Do advogado da família da minha ex-noiva. Isabela sentiu o estômago revirar. Sua ex-noiva? Letícia, a mulher que... Bem, a que eu mencionei antes. Rafael passou a mão pelos cabelos. Ela quer se encontrar comigo antes do nosso casamento. Para quê? Não sei. O advogado só disse que ela tem algo importante para me contar. Rafael a encarou. Algo sobre o que aconteceu há 10 anos. Isabela ficou em silêncio, processando a informação. E você vai encontrar com ela? Eu não sei. Parte de mim quer saber o que ela tem a dizer. Outra parte... Ele hesitou. Outra parte o quê? Outra parte tem medo do que ela pode querer. Isabela se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Rafael, posso perguntar uma coisa? Claro. Você ainda a ama? A pergunta ficou suspensa no ar por um longo momento. Isabela manteve os olhos na janela, com medo de se virar e ver a resposta no rosto dele. Não, disse Rafael finalmente. Pelo menos, não amo a mulher que ela se revelou ser. Isabela se virou para ele. Mas ainda a ama por quem você achava que ela era. Rafael a observou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Por que isso importa para você? Porque... Isabela hesitou, percebendo que estava prestes a revelar mais do que pretendia. Porque se você vai se encontrar com ela 2 dias antes do nosso casamento, eu gostaria de saber onde isso nos deixa. Isabela, nosso acordo não muda, independente do que Letícia queira dizer. Não estou falando sobre o acordo, disse Isabela, surpreendendo a si mesma com a própria honestidade. Estou falando sobre o que quer que esteja acontecendo entre nós. Rafael se levantou lentamente. O que você quer dizer? Isabela respirou fundo. Era hora de ser honesta, mesmo que isso complicasse tudo. Rafael, quando começamos isso era apenas um acordo comercial, mas nas últimas semanas... Ela pausou, tentando encontrar as palavras certas. Nas últimas semanas eu comecei a me importar com você. De verdade. Rafael ficou imóvel, os olhos fixos nela. Eu sei que não era parte do plano, continuou Isabela. Eu sei que você não quer complicações, mas eu precisava que você soubesse antes de encontrar com ela. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Rafael caminhou até onde ela estava, parando a poucos centímetros de distância. Isabela, disse ele suavemente, você tem certeza do que está sentindo? Tenho. Isabela levantou os olhos para ele. E você? Você sente alguma coisa por mim além de conveniência? Rafael levantou a mão e tocou delicadamente o rosto dela. Você quer a verdade? Isabela assentiu, mesmo sabendo que a verdade poderia machucá-la. Eu não estava preparado para você, disse Rafael. Não estava preparado para como você faz perguntas que importam, para como escuta de verdade, para como... Ele hesitou. Para como você me faz querer ser honesto. Ah, isso é bom ou ruim? Assustador, admitiu Rafael. Mas talvez seja bom também. Isabela sentiu o coração disparar. Então, o que fazemos agora? Agora eu vou encontrar com Letícia e descobrir o que ela quer. E depois... Rafael hesitou. Depois? Depois conversamos sobre o que isso significa para nós. Isabela assentiu. Está bem. Rafael ainda estava com a mão no rosto dela, o polegar acariciando suavemente sua bochecha. Isabela. Sim? Obrigado por me contar como se sente. Sei que não foi fácil. Nada disso tem sido fácil, disse Isabela com um pequeno sorriso. Mas talvez as melhores coisas não sejam mesmo. Rafael sorriu também. Aquele sorriso genuíno que ela estava aprendendo a amar. A palavra a atingiu como um raio. Amar. Era isso que estava acontecendo com ela. Estava se apaixonando por Rafael Montenegro. Eu deveria ir, disse ela, dando um passo para trás. Deixar você se preparar para o encontro. Isabela, espere.
Rafael a segurou pelo braço. Não importa o que Letícia diga, isso não muda o que acabamos de conversar, certo? Certo, concordou Isabela, esperando estar dizendo a verdade. Na manhã seguinte, Rafael estava sentado em um café discreto na Vila Madalena, esperando Letícia chegar. Não a via há 10 anos, e não sabia o que esperar. Quando ela entrou, Rafael quase não a reconheceu. Ainda era bonita, mas parecia mais velha, mais cansada. Rafael, ela disse, se sentando à sua frente. Obrigada por aceitar me encontrar. Letícia, Rafael manteve a voz neutra. O que você quer? Direto ao ponto, como sempre. Ela sorriu tristemente. Soube que você vai se casar. E eu precisava te contar a verdade sobre o que aconteceu há 10 anos. Rafael se inclinou para trás. Que verdade? Você estava tendo um caso com outro homem. Isso não é complicado. Não era um caso, Rafael. Letícia baixou os olhos. Era meu primo. Rafael franziu a testa. Seu primo? Lucas. Você se lembra dele? Ele é gay, Rafael. Sempre foi. Letícia levantou os olhos, que estavam marejados. Naquela noite, ele estava passando por uma crise. Havia terminado um relacionamento longo e estava com pensamentos perigosos. Rafael sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O que você está dizendo? Estou dizendo que quando você nos viu juntos, eu estava consolando meu primo, que estava tendo pensamentos suicidas. Nada mais. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Letícia. Eu tentei te explicar na época, mas você não quis me escutar. Por que você não me contou sobre a orientação sexual dele? Porque ele me fez prometer que guardaria segredo. Era 2015, Rafael. As coisas eram diferentes. Ele tinha medo da reação da família, dos amigos. Letícia enxugou os olhos.